Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Douglas Cavalcante, para uns, para outros, pastor Douglas Cavalcante, que me conhece como pastor, como missionário também, fiz missões em muitos lugares, e eu queria passar para você aí uma informação aí, para você que é igreja, como eu, nós somos a igreja, porque a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em nós. E o templo existe para que haja comunhão nossa, das igrejas. Cada um de nós é uma igreja. Eu queria dizer para você que está esperando o arrebatamento da igreja, seu arrebatamento, que o arrebatamento é do corpo espiritual, não é do corpo físico. Porque Deus não é injusto, Deus não vai fazer a injustiça de permitir que outras pessoas, outros irmãos nossos, irmãs nossos, que já partiram deste mundo, em Cristo Jesus, e até pessoas de bem que estavam em Cristo, é a forma de dizer, né, que pessoas de bem, pessoas fazem o bem, plantam o amor, mesmo que não tenha conhecido Jesus, também está num bom lugar, no paraíso, onde nós falamos, e não no tormento, não no sofrimento, não sofrendo. Eu queria deixar claro para você que eu tenho 2 filhos nos céus, que partiram, e eu já tinha experiência espiritual antes de acontecer isso. Mas a partir da minha filha de 15 anos, eu comecei a questionar Deus para mim entender o porquê que ela foi. Porque sempre criamos ela com integridade, rigidez, conduta. Eu chegava para minha filha e falava, ó, pega aquele papel de bala ali no chão. Isso é só para ter uma ideia, daí para cima. Então eu sempre procurava botar ela na linha. E eu queria saber, Deus, o que aconteceu? Foi tudo tão rápido. Então eu sou autor do livro Entre o Céu e a Terra. Tem muita gente adquirindo o livro. Você pode procurar aí na internet, qualquer site de busca, Entre o Céu e a Terra, primeiro volume, e Entre o Céu e a Terra, segundo volume, que lançamos agora na Bienal 2017. E nesse livro nós contamos toda a história com detalhes. Você pode entrar aí, a Livraria Cultura está fazendo até uma promoção agora, vai entrar na Saraiva, vai entrar na Amazon.com.br, pode ir direto na editora, colocar no site de busca, coloca Livro Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante e Eleusa Cristina, ou pode botar Livro Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante, Editora Autografia. Ali você vai ver as livrarias que estão vendendo, a própria editora também está vendendo, mas a Livraria Cultura, que é uma livraria conhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela está com uma promoção muito boa. E eu queria deixar para vocês essa mensagem, que Jesus ele busca o Espírito. Então quando minha filha partiu e questionei a Deus, né, Deus ele me levou em espírito a um ponto de eu ver o meu corpo deitado sobre a cama ao lado da minha esposa, na madrugada, 3 horas da manhã, o horário justamente crucial. E eu fui levado por um ser de luz e vi tudo, e Deus ali foi me mostrando muitas coisas, e daquele dia em diante eu passei a ter com mais ênfase essas saídas, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala que conheceu um homem que foi ao terceiro céu e não sabia se era no corpo ou fora do corpo. Então o que eu quero te dizer para você também, que o apóstolo Paulo fala, como eu estava lendo aqui no computador agora, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, ele diz: semeia-se o corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Se há um corpo natural, também tem um corpo espiritual. Então o arrebatamento é do corpo espiritual. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu tive essa saída do corpo, Deus me levou, o Espírito de Deus levou o meu espírito para ver as coisas fora do plano físico, no plano espiritual. Quando eu voltei, eu entendi claramente, posso falar com convicção, isso é fato, que esse planeta Terra é uma passagem. Então, não se iluda, porque vai ter um arrebatamento. Já está tendo. Já está tendo. Desde que Jesus ele assumiu o poder após a sua ressurreição, ele já arrebata o Espírito. O Espírito tem sido arrebatado. Como eu falei, Deus não é injusto de permitir que uns passassem pela morte e outros não. Isso é injustiça. Ele não vai fazer isso. Então você tem que aceitar isso. Se você não quiser aceitar, a melhor prova que eu posso te dar, e falando
com toda a minha alma. Isso é fato que eu vou te falar. Vai chegar a morte. Jesus não vai voltar da forma que tu estás pensando, que vai levar o teu corpo físico. E quando você deixar o seu corpo, como eu vi o meu, deitado, antes de Deus me levar e me mostrar tudo, você vai ver o seu corpo, vai ser recebido ou por anjos, né? Ou seres de luz, cada um dá um nome, né? Cada religião dá um nome, ou você vai ser recebido por seres das trevas, outros falam demônios, cada um dá um nome também. Vai depender da tua integridade. Eu queria deixar claro que Jó foi escolhido por causa da integridade. Está lá em Jó capítulo 1:1. Integridade, retidão e temor. Daniel chamou a atenção de Deus por causa da sua integridade e fidelidade. Davi foi escolhido, e Deus fala lá em 1 Samuel capítulo 16, Deus chama a atenção de Jessé e fala: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então, observe que Deus está sempre... Noé foi escolhido por causa da sua integridade e retidão. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus por causa da sua pureza, integridade e retidão. Amor, obra, coração puro, voltado não só para Deus, mas para o próximo. O jovem rico queria herdar a vida eterna e perguntou a Jesus o que tinha que fazer. E o que Jesus falou para o jovem rico? Ame a Deus e ao próximo como a você mesmo. Então, observe que sempre o amor, a integridade, a retidão, a pureza em um sentido geral, estão todos juntos, é um conjunto de coisas. Então não é fácil, não, o reino de Deus é tomado por força. Mas eu queria deixar bem claro, ele vem buscar o seu corpo espiritual, é esse corpo que vai ser transformado. Estou falando isso porque de 2016 para cá, eu já tinha comentado isso com os amigos, e muitos, não, porque eu estou vendo os sinais, se você observar, sempre existiram. Sempre teve terremoto, sempre teve catástrofe, houve dias piores do que essa época. E o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, se você é do Rio de Janeiro. Mas tem pessoas de fora que estão vivendo muito bem, estão satisfeitas aonde estão vivendo bem no país que moram, ou até em cidadezinhas interiores aqui, que é tranquilo, está levando a vida normal. Nós é que estamos passando aqui no Rio de Janeiro por uma tribulação, e a tribulação, se você for ver, todos os dias nascem pessoas e morrem pessoas. O planeta é uma roda gigante. Então eu tenho amigos meus pastores que, ao me verem eu falar sobre o assunto, oraram e Deus confirmou a eles. Muitos ficaram até abalados, que Deus revelou a eles a mesma coisa que revelou a mim. Isso aqui é uma passagem. Agora, que você passe bem. Então eu vou deixar essa mensagem para você, para que você continue adorando a Deus. Está na igreja? Amém. Não está na igreja, então faz pelo menos um culto no lar, busca em casa, mas tem que estar em comunhão, visita pelo menos uma vez ou outra a igreja. Se o pastor errou, alguém errou da igreja, ora por aquela pessoa. Mas adore a Deus em todo tempo e em todo lugar. E entenda que você é igreja, mas não é porque você é igreja, você não tem que comungar em algum lugar ou estar com alguém, né, adorando a Deus. Se reúne em família, faça um culto familiar. Paulo também manda uma carta para um culto que tinha na casa, eu não lembro qual o apóstolo que ele enviou, fazia o culto no lar. O culto era na casa, não era igreja de templo. Você pode tornar a sua casa uma igreja. Que Deus te abençoe, que você passe bem dessa vida para o outro lado. Estuda aí, procura aí a EQM e compre o livro também, que você vai entender muita coisa. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe mais e mais. Fica aí mais uma revelação que a mim foi dada. Um forte abraço. Shalom Adonai.